Bom, seja bem-vindo a mais essa videoaula e dessa vez a gente vai fazer um olho realista. Aqui eu estou reforçando o esboço. Esse esboço foi feito no decalque. Eu estou reforçando ele porque eu vou dar um fundo agora com lápis H. E quando eu espalhar esse lápis H com papel higiênico, se eu não tiver reforçado o esboço, ele acaba se apagando. Então eu vou dar um fundo aqui agora, ó, como você pode ver aí, em tudo com lápis H. Vou fazer a parte de cima primeiro. Já vou espalhar com papel higiênico. Repare que onde eu reforcei continua intacto. Como o decalque a gente faz bem de leve, se você não reforçar isso acaba sumindo. Agora com o lápis 4B, vou começar aqui pela pupila do olho. Agora aqui com o lápis H, eu vou dar um fundo em toda a íris do olho, fazendo aí do centro para fora, sempre nessa direção. Isso vai dar textura para o olho. Então com lápis H eu faço esse fundo. Isso também serve para tirar um pouco da porosidade do papel, porque o papel canson ele é um pouco poroso, e como o olho é uma parte que tem que ficar bem lisa e brilhante, a gente faz isso para afundar a folha e tirar essa porosidade. Aqui eu passo o pincel para fixar mais o grafite. E por cima disso agora eu vou fazer com lápis 2B. Só que o 2B eu vou usar só nas bordas da íris, né? Essa parte de cima eu vou escurecer um pouquinho mais porque ela é onde fica a sombra dos cílios, né? Aqui a gente vai escurecendo. Lembrando sempre de preservar essas partes do brilho. Muita gente me pergunta como você faz o brilho do olho, né? Na verdade eu não faço, né? Eu não faço brilho, eu só preservo o branco do papel. Você vai escurecendo, repara que já vai tomando forma. É importante que você faça alguns traços mais escuros no meio. Não pode ser tudo muito certinho, tem que ter alguns riscos mais escuros, mais fortes, e outros mais claros. Isso ajuda a ficar mais realista. Eu estou aqui com o lápis 4B para poder realçar um pouco mais essa textura dentro do olho. Agora com o pincel para ajudar a fixar mais e a escurecer um pouco, né, o grafite. O lápis 4B também vou escurecer aqui um pouco aqui em cima. Essa região aqui é a região da sombra, essa parte fica na sombra dos cílios, né? Então é um pouco mais escura. Continuo com 4B aqui, escurecendo ainda mais. É importante destacar o contraste entre os brilhos e essa parte, essa sombra, né, escura que tem. Aqui eu estou reforçando aqui, definindo mais o brilho do olho, né, e acertando aqui a textura do olho. O bom dessas videoaulas é que você pode pausar o vídeo e tá trabalhando, né? Você pode pausar o vídeo, voltar, você pode tá acompanhando, né? Você não precisa ficar para trás, você sempre pode parar e para tirar dúvida você pode rever o vídeo. Aqui com a borracha eu vou dar os brilhos aqui agora, né? Vou dar alguns brilhos aqui na textura do olho. Caso você passe a borracha e ficar muito branco, muito claro, eu tô só relando de leve a borracha. Depois, para você não deixar tão branco assim, se ficar aquele branco muito destacado, você pode vir com um pincel aí para poder suavizar isso. E com a borrachinha 2.3 da Tombow, a Mono Zero, eu tô limpando aqui o brilho, né? Definindo melhor porque acabou se perdendo um pouco ali. A gente faz todos os detalhes. E com o lápis eu estou reforçando aqui os detalhes que a borracha acabou apagando sem eu querer, né? Alguns detalhes muito pequenos acabam se perdendo quando a gente usa borracha, né? Então a gente tem que refazer com lápis. Dando um fundo aqui com o lápis H no globo ocular, né? A gente fala assim, mas o olho é branco. Sim, o olho é branco, mas ele é uma esfera e por isso ele tem sombra, né? Então a gente faz ali a sombra para dar um volume, isso parece torna ele esférico. Aqui fazendo um brilho que passa da íris para o globo ocular.
fazendo aqui uma texturinha nessa parte do olho com a borracha, para não ficar um olho muito lisinho como se fosse de vidro. A gente faz alguma texturinha, mas claro, sempre acompanhando a referência. Na dúvida, sempre de olho na referência. Agora do outro lado, o mesmo processo. Lápis H, a gente espalha com esfuminho. Dando um desfoque na íris do olho, né, para não parecer que é uma coisa colada, né? A gente faz um desfoque para parecer que ela tá realmente faz parte do olho, não tá sobre. Mas se você deixar aquela parte muito bem desenhadinha, muito separada, parece que tá colado por cima. Aqui fazendo um pouco da textura. Olha, eu faço alguns círculos pequenos, né? Como se fosse uma letra C também, eu faço alguns movimentos pequenos. Olha como é que fica a textura do olho. Aqui jogando alguns degradês. A gente vai olhando referência, tentando trabalhar da melhor forma possível para ficar parecido com a referência. Claro, não precisa ficar idêntico, você não precisa colocar todos os poros no mesmo lugar, mas a gente tem que tentar chegar o mais perto possível. Aqui fazendo algumas texturinhas também, dando com um pontilhismo, fazendo uns rabiscadinhos. Mais ou menos isso aqui, ó. Bem aleatório. Para dar uma texturinha nessa parte do olho. Vou jogar um degradê aqui, essa parte de cima. O resultado já está ficando legal. Agora eu passo com o pincel. O pincel, o interessante dele é que ele sombreia, ele dá um sombreado leve. Ele tira o excesso de brilho do grafite e ainda escurece, mas escurece de uma forma que você não perde os detalhes. Se você usar o esfuminho nessa parte, por exemplo, ele vai espalhar e cobrir os detalhes. O pincel não, ele vai escurecer por igual. Agora a borrachinha aqui, ó, dando detalhes. Você também pode fazer detalhes com a borracha 6.6, porém você vai ter mais trabalho. Você vai ter que, como ela vai apagar mais do que deve, você tem que voltar depois acertando com lápis. Agora a parte aqui do cantinho do olho, fazendo uma texturinha ali. Eu vou dar uma escurecida aqui com lápis 2B nessa parte. Espalho com papel higiênico. Vou fazer mais uma textura nessa região aqui, sobre a dobra do olho, né? Parece que é uma coisa fácil, é bem aleatório. Você faz alguns pontinhos, depois você espalha com esfuminho. Ou você pode pegar o esfuminho e sujar em alguma parte escura e ir manchando. Você passa o esfuminho em alguma parte escura e vai marcando o papel. Claro, não pode ser uma área muito escura, né? Você não pode passar o esfuminho sujo de 4B, por exemplo, né? Você pode sujar, aí, como eu estou fazendo agora. Eu passo num local onde tem lápis 2B, por exemplo, vou fazendo. Agora com a borracha, né, eu vou fazendo mais uma textura por cima. Tem que ser bem aleatório, acompanhando a referência. Olha só, é importante você fazer bastante isso. Você não pode fazer só poucos e deixar. Não, você tem que fazer bem juntinho. E depois, caso ficar muito branco, você vem com papel, você vem com o pincel para quebrar um pouco desse branco, né? E aqui eu tô jogando uma sombrinha. Em cada pontinho branco, eu vou fazendo uma sombrinha do lado para dar a impressão de volume. Claro, não vou fazer em todos, né? Mas repara aqui em boa parte. Olha só como é que já tá ficando. Apenas fazendo uma sombrinha em alguns poros. Agora, para quebrar um pouco daquele branco, que ficou demais, né? A gente vai passar o pincel para não ficar tão destacado. Agora a borrachinha novamente aqui, fazendo mais alguns poros destacados. Aqui eu vou fazer alguns detalhes na pele. A gente vem trabalhando assim, vai com o material, volta, sempre até chegar no resultado que a gente quer. Nunca de uma vez só, a gente vai fazendo e comparando com a referência, e quando ficar bom, a gente deixa, né? Agora dando um fundo aqui com lápis H. Como eu fiz na parte de cima, agora eu vou fazer na parte de baixo. É o mesmo processo. Algumas partes aqui eu escureço mais.
sempre bom preencher bastante. Sempre tem que preencher muito essa parte, porque senão acaba não tendo como espalhar. Agora a gente vem com esse fuminho, essa parte que é onde seria o começo do nariz, né? Definindo agora um pouco mais ali a bolsa do olho. Olha só, para você ver mais uma vez como é que eu faço esses detalhes, ó, bem aleatório, círculos, forma de C. A gente desenha os poros, a gente desenha poro por poro, na verdade. Faça um teste antes, pratique. O ideal é você ter um papel à parte. Você pega um pedaço de papel e deixa do lado, como eu fiz ali. Acabei de mostrar ali, eu fazendo em outro papel do lado. Você faz um teste antes e vê o que acha, compara com o vídeo, compara com a referência e vai treinando, né? A prática é o caminho. Agora com esse fuminho aqui, para quebrar um pouco do branco, eu passo o pincel. E é sempre esse processo. Caso você não tenha essa borracha a 2.3, você pode cortar uma borracha 6.6 chanfrada, né, a ponta. Só que você vai ter que manter ela sempre bem afiada e manter ela sempre bem limpa, né? Você tem que limpar ela no papel do lado, você limpa ela no papel e vai passando. Vai dar mais trabalho, mas também é possível. Eu trabalhei muito tempo com a borracha 6.6, eu consegui um bom resultado. Mas como eu disse, é mais trabalhoso. Aqui desenhando aqui alguns detalhes da pele, né, com a borracha. E depois a gente passa o pincel para dar uma quebrada naquele branco muito forte, né? Agora os cílios. É importante a gente deixar esses cílios com a ponta bem fina. E como eu disse, deixe sempre o papel do lado para você estar praticando em um papel. A única regra aqui é deixar o finalzinho dos cílios bem fino. Ali tem alguns cílios que eles começam de cima para baixo e depois sobem. O importante, mais uma vez, é deixar o final do traço fino. Essa parte de baixo é bem aleatória, esses fios. Mas veja, é importante de ter marcado antes de espalhar o grafite com lápis H, né? E eu ter reforçado o esboço. Repare que ainda dá pra ver ali onde é os fiozinhos, né? Onde são os fiozinhos. Agora a gente vai fazer a sobrancelha aqui. O ideal é você fazer o começo e o final do traço fino. Pratique em uma folha a parte aí. Você tem que... Para fazer o começo e o final do traço fino, você tem que vir com o lápis em movimento. Nunca põe o lápis no papel e puxa, que isso vai deixar um ponto grosso no seu traço. Então você tem que vir com o lápis em movimento, encosta no papel devagar, aperta no meio e levanta no final. Você treina isso em uma folha, como eu fiz aqui. Nessa folha do lado você pode ver alguns traços ali, ó, que o começo e o final dele é fino. Agora aqui, para quebrar um pouco desses vãos brancos, eu passo o pincel. E por último aqui a borrachinha, para fazer alguns fiozinhos, né, com brilho. Sempre limpa a borracha, né, porque ela pode parar de apagar, mas é por causa de sujeira. Você limpa ela, volta a funcionar. Se fica muito branco, a gente passa o pincel ali. E é basicamente isso. Agora aqui dando os últimos detalhes aqui na pele, a gente faz borrachinha para estar finalizando aí esse desenho. Então espero que vocês tenham gostado da videoaula. Agora pratiquem. A gente se vê na próxima videoaula.